Olá a todos, chegou a altura de encerrarmos a nossa unidade curricular de Geopolítica e Geoestratégia. Mas antes, permitam-me que responda a duas questões que me foram colocadas relativamente à geopolítica de Portugal. Essas questões situam-se em dois temas distintos. O primeiro tema tem a ver com a zona económica exclusiva e com a plataforma continental e as implicações de natureza estratégica que daí podem advir. Eu vou começar por puxar aqui para vos mostrar uma imagem que me parece bastante elucidativa da situação de Portugal. Portugal, porque tem uma costa muitíssimo extensa e dispõe de dois arquipélagos, de duas regiões autónomas de natureza arquipelágica, tem a imensa vantagem de possuir uma enormíssima zona económica exclusiva. Portugal, talvez não tenhamos esta noção, tem a 20ª maior zona económica exclusiva em todo o mundo. É uma zona económica exclusiva muitíssimo grande. Isto traz para Portugal um conjunto de potencialidades imensas. Isto é, a quantidade de recursos, nomeadamente de piscícolas, que aqui poderíamos retirar era imensa. Mas agora reparem como aquilo que às vezes parece tem depois um conjunto de limitações muito grande associado. Nós temos uma zona económica, portanto, exclusiva, portanto, enorme, mas nós estamos limitados pela União Europeia a pescar apenas determinadas quantidades de pescado e mesmo assim apenas em determinadas épocas do ano. Isto é, por um lado, é-nos fornecido um potencial tremendo, mas depois acabam sempre por aparecer umas legislações aqui e ali que impedem que todo este potencial possa ser explorado do ponto de vista económico. De qualquer maneira, para além das pescas, há recursos que nós não estamos ainda a aproveitar na zona económica exclusiva e que são importantes. Tem a ver, nomeadamente, com a produção de energia em face dos ventos que existem na zona. Essa é uma área que, por enquanto, não há uma limitação da União Europeia e que também poderia ser explorada. Mas, para além da zona económica exclusiva, nós submetemos às Nações Unidas, que é quem tem a palavra final sobre o assunto, uma extensão da nossa plataforma continental. Essa extensão está aqui representada a azul escuro. Zona económica exclusiva em azul claro, em azul escuro, a extensão da plataforma continental. Ora, a plataforma continental tem características diferentes da zona económica exclusiva. É que sobre a plataforma continental eu não tenho direito à exploração, digamos, da coluna de água, desde o fundo do mar até à superfície, mas tenho direito a explorar o fundo do mar. Daqui resultam também alguns problemas e dilemas com que nós temos que tratar. Em primeiro lugar, nós temos capacidade científica para descobrir as potencialidades que temos nesta vastíssima região que estamos agora a procurar que nos seja
atribuída. Portanto, primeiro temos capacidade de saber o que lá está e depois de sabermos se temos que temos lá potencial para ser explorado, temos também capacidade industrial e científica para explorar os recursos que estão lá. Isto coloca, portanto, problemas de natureza política, de planeamento político, porque são objetivos a atingir que não podem ser, digamos, esquecidos em face da nossa proposta que foi submetida às Nações Unidas. Isto é, nós fizemos essa proposição às Nações Unidas porque temos intenção de explorar e, portanto, para isso temos que ter recursos, temos que ter um planeamento, temos que ter metas a atingir, temos que ter tempos para cumprir isto, etc. Portanto, parece-nos faltar aqui alguma organização para podermos aceder a estes recursos. Bom, mas há aqui um outro problema que não é tanto do desenvolvimento ao nível da política do país, da política económica, científica, etc., mas que tem a ver com as riquezas que nós temos aqui. Não é claro ainda, nesta fase de discussão nas Nações Unidas, que nos venha a ser atribuída toda esta zona. Alguns países, em conversas muito informais, dizem mais ou menos o seguinte: Portugal continental, mais as ilhas, não tem dimensão suficiente para lhe ser atribuída uma área desta vastidão. Isto é, porquê atribuir a um país pequeno e parco em recursos uma zona tão vasta se este país não tem capacidade de poder explorar esta vastíssima área? Reparem a quantidade de vezes que esta área é superior à área à superfície terrestre de Portugal. E isto ainda coloca mais um problema, que é, se viermos a descobrir que temos recursos verdadeiramente importantes, quer na zona económica exclusiva, quer na extensão da plataforma continental, então temos aqui um problema estratégico complicado, porque temos nós os recursos de vigilância estratégica suficientes para podermos exercer os nossos direitos numa zona tão vasta como esta. Portanto, este também é um problema de natureza estratégica que vai confrontar também as nossas capacidades de vigilância estratégica nesta área. E sabemos, por experiência, a Marinha sabe isso muito bem, a Força Aérea também sabe isso muito bem, que ao longo das patrulhas que realizam descobrem imensas atividades económicas que estão a ser feitas por outros países, muitas vezes debaixo do chapéu da investigação científica, mas que estão já a olhar para estes recursos que estão ali disponíveis e sobre os quais nós temos que ter uma posição bastante atenta. O segundo conjunto de questões tem a ver com a identidade nacional e a sua dimensão estratégica. Nós, quando falamos, lembram-se da nossa aula sobre o potencial estratégico e o poder, e vimos que o potencial estratégico nem sempre é poder, porque em face das circunstâncias nem sempre conseguimos aplicar todo esse potencial naquela situação concreta. Ora, não adianta ter um potencial imenso para aplicar se não houver vontade de o fazer. E isto tem muito a ver com a questão da identidade nacional. A identidade nacional é um gerador também de vontade. E nós sabemos que sem vontade não existe aplicação do poder. O poder é nulo, não pode ser aplicado porque não há vontade de o fazer. E, portanto, por mais recursos e potenciais que nós tenhamos, temos sempre que ter vontade.
E é aí que a questão da identidade nacional é importante para, digamos, valorizar todo este potencial estratégico que nós conseguimos reunir. O mesmo se coloca em relação à outra pergunta que tem também muito a ver com o sentimento de identidade comum, que tem a ver com os heróis nacionais. A minha perspectiva é: ninguém nasceu para ser herói. As pessoas tornam-se heróis porque subitamente são confrontadas com situações que exigem que elas deem uma resposta à altura da gravidade das circunstâncias. Portanto, ninguém nasce para ser herói, mas é o que está dentro de cada um e, sobretudo, o sentimento comum e do bem comum que leva-o, em determinadas circunstâncias, a revelarem-se personalidades interessantes como sendo heróis. Terá havido, então, na nossa história, isso é mais do que conhecido, muitas circunstâncias em que nós nem sabemos os atos de heroísmo que foram cometidos, porque não houve testemunhas, as pessoas acabaram por morrer em combate ou numa situação trágica qualquer, e ficámos sem saber isso. Mas outras vezes não. Assistimos, houve relatos, está perfeitamente documentado esse conjunto de atos de heroísmo. Mais uma vez, os atos de heroísmo são formas que nós encontramos em determinadas circunstâncias de ultrapassarmos as nossas próprias limitações. E se o fazemos, é porque entendemos que o bem comum está acima daquilo que são os interesses pessoais, nomeadamente aquilo que é o grande interesse que todos temos, que é ter uma vida longa e muito feliz. Portanto, quanto maior for a identidade nacional, mais perto nos sentimos uns dos outros e também mais forte é o sentimento de que vale a pena defender não apenas aquilo que é meu, mas aquilo que é património de todos, criado ao longo de muitas gerações e de muitos séculos de história. E é por isso que os heróis fazem parte do nosso património cultural, do nosso património também civilizacional, e devem ser cuidados e respeitados. São pessoas que deram mais do que aquilo que se lhes era exigido numa circunstância, porque acreditavam que o bem comum, que os seus filhos, netos, etc., teriam direito a um país mais próspero, mais independente, mais solidário, através dos atos de heroísmo que estas pessoas foram obrigadas a desempenhar pelo facto de estarem imbuídas deste sentimento do bem comum. Portanto, estes eram, digamos, os aspectos que eu gostava de falar e que respondem às perguntas que me foram colocadas sobre a aula da Geopolítica de Portugal. Mas agora o tema é o encerramento da nossa unidade curricular. Foram 26 sessões que nós tivemos ao longo destes meses, marcadas por uma situação muito complexa, absolutamente inesperada, que nos apanhou a todos de surpresa quando, de repente, os alunos foram mandados para casa, os professores foram mandados para casa, as instalações onde dávamos as aulas foram encerradas. Tivemos que, muito rapidamente, encontrar uma solução para podermos continuar a dar esta unidade curricular. Não sei se foi a ideal. Para mim foi mais do que suficiente. Isto é, eu fiquei pelo menos com a consciência de que o conhecimento fluiu nos dois sentidos
e que, através destes instrumentos de natureza tecnológica, foi possível estreitar o nosso contacto, tanto como se estivéssemos presentes numa sala de aula. Se me dessem a escolher as duas modalidades, naturalmente que eu preferia estar numa sala de aula. Como devem calcular, isto tecnologicamente dá muito mais trabalho do que dar uma aula numa sala de aulas. Mas também é verdade que esta pandemia nos trouxe novas competências tecnológicas e que nós, se não tivéssemos sido obrigados a socorrer-nos destas ferramentas, também se calhar nunca teríamos tido a oportunidade de as aprender. Portanto, as pandemias também têm este lado positivo que nos obriga a encontrar ferramentas, neste caso foram ferramentas de natureza tecnológica, que nos permitiram ultrapassar este conjunto de limitações. O que é que eu gostava, agora que chegamos ao final da nossa unidade curricular, de deixar aqui vincado? O objetivo desta unidade curricular não é dar mais uma cadeira de relações internacionais. Relações internacionais, vocês devem ter tido milhões de aulas até ao momento. O objetivo da geopolítica e da geoestratégia é de trazer a geografia para o ambiente das decisões políticas e das decisões estratégicas. É este que é o objetivo e, portanto, esforçámos-nos ao longo desta cadeira por mostrar a quantidade enorme de condicionamentos que a geografia traz para a ação política e para a ação estratégica. E é por isso que, nesta nossa análise mais prática que constituíram este bloco final sobre a situação geopolítica e geoestratégica e os estudos de caso que fizemos em várias áreas do globo, julgo que vos permitiram afinar também um pouco os conhecimentos de natureza teórica e mais conceptual que demos nas primeiras sessões. Julgo que agora tivemos uma oportunidade prática de mostrar como é que nós somos capazes de pegar na geografia, analisar as suas consequências e depois daí extrair um conjunto de ensinamentos. Não se esqueçam de um aspecto que é importante. Sempre que disserem, ou sempre que ouvirem dizer que a história repete-se, lembrem-se que se a história se repete é porque a geografia permanece inalterável. Isto é, as condicionantes da geografia permanecem independentemente dos tempos históricos. Os tempos históricos apenas atenuam, exploram novas possibilidades, diminuem algumas vulnerabilidades, mas a geografia continua a ser um elemento preponderante para podermos perceber as relações internacionais, por um lado, a geopolítica, a geoestratégia e, enfim, todos os mecanismos de aplicação do poder que dominam hoje em dia as relações internacionais. E, portanto, resta-me despedir. Agora fico eu com o trabalho de ver os vossos artigos científicos. Espero não demorar muito tempo, mas enfim, de 10 ou 15 dias para ver com atenção os artigos e depois, relativamente às classificações, elas serão claramente mostradas no blog para que vocês as possam consultar ainda antes de eu as submeter para a universidade. E pronto, resta-me despedir. Isto não é um país muito pequeno e, portanto, nós dificilmente não nos veremos numa outra situação. Desejo-vos as maiores felicidades nesta vossa pós-graduação e, claro, espero que agora prossigam para o mestrado com o mesmo entusiasmo. Para mim foi uma honra e um enorme prazer ter uma turma desta categoria e desejo-vos as maiores felicidades. Não se esqueçam, a geografia está lá sempre a acompanhar-nos e uma boa análise geográfica é um bom ponto de partida para o sucesso numa análise geopolítica e geoestratégica. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.